Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Boa noite, Bide Belém. Que privilégio estarmos reunidos mais uma vez para cantarmos ao Senhor. Que essa palavra lida agora de bendizer o nosso Deus, de louvar o seu nome, de dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é belo, o quanto Ele já nos perdoou, seja uma palavra constante no nosso coração hoje à noite. Vamos cantar juntos? Convido você a ficar de pé. Já te convido também a dar um oi aí para esse irmão bonito, para essa irmã bonita do seu lado. Diga que ele é bem-vindo. Nós bendizemos ao nosso Deus sendo igreja também, estando em comunhão, estando partilhando desse amor que nos encontrou, que nos salvou, que tem nos perdoado até aqui. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos dizer que Ele é exaltado, vamos dizer que confiamos eternamente no seu amor, que confiamos eternamente na sua bondade, que vai reinar daqui até a eternidade. Vamos cantar? Exaltados no céu, na terra, no nosso coração. Senhor, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, não somente pelo que já ouvimos falar sobre ti, não somente pelo que tu podes fazer, mas nós te exaltamos por tudo que o Senhor já te revelou a nós. Obrigada, Senhor, porque só nós sabemos a situação que estávamos antes do Senhor nos encontrar. Obrigada, Senhor, porque apesar de nós, apesar dos nossos pecados, das nossas falhas, o Senhor nos abraçou com as mesmas mãos de tamanha perfeição que criaram o céu, que criaram a terra, que na verdade criou tudo isso por meio da tua palavra. E quando se tratou de nós, o Senhor veio com as suas próprias mãos, com o seu fôlego de vida e nos fez quem somos hoje. Obrigada, Senhor, pelo teu abraço, obrigada, Senhor, pelo
pelo Teu encontro a nós. Nos ajuda, Deus, a nos render. Que de fato a canção do nosso coração para Ti hoje seja: eis-me aqui, de Ti eu preciso, Senhor. Somos completamente carentes, dependentes de Ti, Pai. Me abraço com as mãos que criaram os céus. Me encontro onde a graça serinas curou, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração, me ergueu, minha vida proclama sua glória, e de pé hoje sem medo posso cantar, da lama me tirou, na rocha me firmou, seu nome me entregou, salvou meu coração. Eis-me aqui, de Ti preciso, me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Graça que derrotou toda a morte, me livrou, enfim, da vergonha e da dor. O véu Ele rasgou, a tumba se abriu, Jesus se levantou, em seus braços estou. Eis-me aqui, de Ti preciso, me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça me abraçou, meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou, e na graça estou, na graça estou, na graça estou, na graça estou. Vamos dizer mais uma vez? Eis-me aqui, de Ti preciso, me renderei. Eu sou Teu e eternamente Te adorarei. Estava em pedaços e mesmo assim me amou. Sua graça
meu pecado apagou. Estou curado e perdoado sou. Sua graça me abraçou, sobre a morte triunfou, e na graça estou, na graça estou, na graça estou. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar na sua graça. Obrigada, Senhor, pela sua misericórdia. Obrigada porque nós podemos nos reunir aqui hoje. Obrigada, Senhor, porque apesar de tudo, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, da nossa história, o Senhor nos alcançou. E o Senhor fez todo esse milagre em nós, toda essa reviravolta nas nossas vidas. E te louvamos tanto por isso. E mais do que isso, louvamos, Senhor, porque Tu já vencestes a morte eternamente. Obrigada, Senhor, pelo Seu sacrifício, obrigada pela Sua entrega. Senhor, de fato, nós somos curados, nós somos alcançados, o nosso nome mudou a partir de Ti. Obrigada porque podemos Te chamar de Pai. Obrigada, Senhor, por sermos filhos amados. A resposta, Senhor, que nós Te damos hoje à noite é só da nossa alma cantar a Ti. Que a nossa alma cante, Deus, louvores a Ti, que cada palavra entoada aqui por meio de canção seja uma oração do nosso coração ao Teu, seja adorado, seja engrandecido, Pai, em nome de Jesus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o Seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a Ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande.
coração até meu tempo aqui final. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus, o que era e há de vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Amém, amém. Pode sentar, boa noite. Que bom que estamos aqui. Muita gente também nos visitando. Que legal ver rostos novos, bonitos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. A Vide, somos a Vide, uma igreja imperfeita e com o pior pastor que você pode conhecer. O pastor dessa igreja, se você é visitante, saiba de antemão que é o pior pastor que você pode conhecer. E eu posso falar mal dele, porque ele sou eu. Então, eu estou falando de mim mesmo. Então, muito bem-vindo, bem-vinda a essa igreja imperfeita, cheia de gente imperfeita, mas aqui é sobre Jesus. Então, se você e eu esperamos alguma perfeição, temos que olhar para Ele. E que bom que a graça dele superabunda aqui no nosso meio. E prova disso é a gente poder estar aqui. Pessoas tão diferentes, talvez até de culturas diferentes, né? Culturas familiares com certeza diferentes, mas reunidos com o mesmo propósito, no mesmo objetivo, sendo família, sendo comunidade. Então, nesse tempo de culto, é um tempo especial também para a gente vivenciar, experimentar da bondade e da graça do Senhor. Amém? Legal, gente, esse é o momento em que a gente tem usado para bater um bate-papo com o nosso diretor financeiro. Pode colocar, por favor, aí. Opa, é o Papo com o Jimmy. Eu só quero fazer um pedido para vocês, me ajudem a tirar fotos do Jimmy. Então, se aqui mesmo, no domingo, porque não tem outro lugar, a gente vai ter que começar a fazer isso no domingo. Eu quase consegui pegar uma foto dele ali para o Sejano, ia ser fantástico. Ele não gosta de foto, e ele está, por amor ao Senhor, por serviço ao Senhor, deixando a gente colocar a imagem dele, porque o Jimmy, o Eduardo, né, o nome dele é Eduardo, o querido Jimmy aqui na Vide é o nosso diretor financeiro. Então ele tem envelhecido aí com as nossas questões das finanças da Vide, e nós somos uma igreja onde a gente é bem transparente com essas coisas. Não sou eu quem administro os recursos da igreja, quem administra é o Jimmy. Então nós temos um diretor financeiro, nós temos uma equipe administrativa. Eu sou mais um como você, a dar pitacos, a orar por, a ajudar, a contribuir, igualzinho você. Nós temos uma equipe que administra. Então,
essa dor de cabeça, entre aspas, está com o Jimmy, e a gente está usando esse tempo para deixar bem mais claro quais são as nossas lutas financeiras, quais são as nossas vitórias também. Vocês lembram que a gente tinha 2 aluguéis para pagar, atrasados, a gente pagou, né, que acumulou ali 1 mês e meio, a gente conseguiu pagar, e temos alguns desafios para esse mês. Na verdade, nós temos aí para esse mês ainda contas a pagar, 10.780, tá? Algumas contas com um aluguel, que a gente ainda não pagou desse mês, e mais umas continhas, o restante a gente conseguiu pagar. Esse é o valor que nós temos de 10.780 para pagar. Então, você que nos visita, por favor, esse papo, essa conversa não é com você, fica bem à vontade, bem tranquilo, mas aqui é um papo nosso, uma responsabilidade nossa em arcar com esses custos, porque somos comunidade e a gente quer usar não só os nossos recursos, mas aquilo que nós temos como recursos também da igreja, inclusive para manter esse salão e custos que a gente tem, para manter um pastor e tudo mais, a gente quer usar para a glória de Deus, para o reino dele. Então, na verdade, a gente enxerga tudo isso como privilégio. E de novo, a gente sempre fala isso, você está vendo o rosto do Jimmy aí, não é à toa, não é só porque ele é bonito, a Marisa acha ele lindo e tudo mais, mas é porque nós queremos que você tenha essa proximidade com o Jimmy, para poder conversar com ele, né? Se você quer saber das contas da igreja, se você quer um relatório financeiro, vai até o Jimmy, você já sabe quem ele é, fala, Jimmy, prazer, tal, eu quero um relatório, pode ser bem sucinto, que o Jimmy também não vai ficar jogando conversa fora, quero um relatório financeiro, beleza, ele vai te dar certinho, você pode ter, a gente tem essa transparência aqui, tá bom? Então, para deixar claro que a gente precisa, pedindo oração, né, vamos orar ao Senhor que continue nos sustentando, provendo, e que a gente tenha, de fato, essa coisa na nossa mente do privilégio que é para nós aqui da Vide, a gente poder também ser generoso, generosa com os recursos que Deus tem nos dado. Então você pode ofertar pelo QR Code, você pode ofertar lá atrás, fazer isso em qualquer momento aqui do culto, fica à vontade, né? Ali atrás tem um lugarzinho para você colocar, se você quiser assim, ou para quem já usa aí aplicativo de banco, pode fazer pelo QR Code, mais fácil, do jeito que você quiser fazer, se quiser fazer, para que o trabalho continue para a glória de Deus, e pedindo ao Senhor que continue nos sustentando, sustentando a tua família, inclusive, sustentando a cada um de nós com a provisão dEle, tá bom? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Primeiro, agradecendo ao Senhor, né, porque Ele é o nosso provedor, e pedindo que Ele continue sustentando cada um de nós, nossas famílias, e que possamos também ser instrumento dele na vida de pessoas que talvez estão passando por necessidade, pessoas que têm tido tão pouco. Seja generoso, generosa não só na sua igreja local, mas também com os olhos atentos e com as mãos dispostas a ofertar para aquelas que estão próximos de você, ou que você possa de alguma maneira enxergar a necessidade e prontamente ajudar, e eu também. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de cultuá-lo, pelo privilégio que temos de cantar louvores ao teu nome, exaltar o teu nome, ó Pai, músicas lindíssimas, e a gente poder junto aqui, com uma só voz, dizer quem tu és, falar sobre a tua obra, falar sobre aquilo que o Senhor tem feito. E é nesse espírito também, ó Pai, que nós agradecemos pela vida, nós agradecemos por aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio, a maneira como o Senhor tem nos sustentado, provido, ó Pai, muito, muito obrigado. E continua despertando o nosso coração, Senhor, para sermos generosos com a igreja, mas também com pessoas que não são da igreja, com pessoas que estão precisando, ó Pai, que a gente possa sempre ter um coração disposto a repartir, a partilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, a ofertar, ó Pai, a dar com alegria. Por favor, Senhor, trata o nosso coração nesse sentido, sustenta as famílias, provê, Senhor. O Senhor sabe, talvez até pessoas que estão aqui hoje e estão passando por necessidade. Por favor, Senhor, usa as nossas vidas na vida dessa pessoa, dessas pessoas, para que a tua provisão chegue, ó Pai, na mesa delas. Por favor, Senhor. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito, e cremos que o Senhor continuará fazendo
Muito obrigado por estarmos aqui te adorando, te louvando. Muito obrigado pela tua obra que também é perfeita, assim como o Senhor é perfeito. E muito obrigado por decidir usar pessoas imperfeitas, usar uma igreja tão imperfeita como a nossa, para a tua glória, Senhor. Nós te louvamos, exaltamos o teu nome, no nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, continuar cantando. Na verdade, essa canção é um pedido para que Jesus seja o centro da nossa igreja, para que Jesus seja o centro do nosso coração, dos nossos pensamentos, para que Ele seja o centro de tudo que há. Então, se você não conhece essa canção, acompanhe aí a letra com a gente, faça essa oração também, para que Jesus venha a ser o centro das nossas vidas, amém? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Onde Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus,
Pode sentar, por favor. Te convido a abrir ou acessar lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, é o texto que nós temos trabalhado nesse mês. O tema é o que nós acabamos de cantar, o tema do mês, né? Seja o centro. Nós já vimos que o seu Deus é o centro da sua vida, entenda aí Deus às vezes com letra minúscula, no primeiro domingo. Nós também vimos domingo passado que com Jesus é tudo ou nada, não tem meio termo, e hoje a gente vai continuar a partir desse pequeno versículo, extraindo aí essas verdades bíblicas, sendo confrontados e consolados também pela palavra do Senhor. Filipenses 1, 21 diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha com certeza como centro da sua vida o próprio Cristo. O mesmo Paulo que afirmou: olha, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa vida agora pertence a Jesus. A centralidade, a minha vida está apontada para Jesus. Então, claramente, o centro da vida de Paulo era Jesus, o seu Deus, Jesus, Deus. E nós entendemos também que Paulo viveu esse tudo ou nada, e ele viveu tudo para Jesus, uma vida completamente entregue a Jesus, tanto é que esse texto, essa carta, Paulo escreve preso. Então Paulo está preso por causa do Evangelho, Paulo está preso por causa de Cristo, e mesmo assim continua afirmando: para mim o viver é Cristo. Mas hoje eu quero entender com vocês também um pouquinho do que Paulo afirma na segunda parte dessa frase. O morrer é lucro. Eu não sei qual de nós aqui teria a ousadia de dizer que morrer é lucro. Eu não sei, talvez em algum momento de muita tristeza, né? Passando por uma situação muito complicada, muitas pessoas talvez desanimadas com a vida, né? Enfim, muito tristes com o que têm vivido, e aí há várias razões. Talvez chegue algum momento que pense assim, né? Morrer é melhor. Mas fato é que a morte para nós não é algo confortável, para nenhum de nós. Quando a gente é mais jovem, então, adolescente, jovem, nós temos aquela sensação de vida eterna, né? Parece que a vida ela vai durar muito. E aí você vai envelhecendo, você passa aí dos 30, depois passa dos 40, e aí vai. Você começa a perceber, o teu olhar muda, parece que a coisa vai ficando mais rápida. Parece que a vida passa mais rápido. Esse ano, gente, nós já estamos acabando esse ano. Já no final do ano, parece que a coisa fez assim e já está acabando. Eu não sei se eu estou ficando mais velho, e aí para mim tudo está mais rápido. E a gente vai se aproximando pela idade, porque a morte pode vir de outras causas, mas pela idade, a gente vai se aproximando de uma sensação de que a vida está acabando. E isso, de certa maneira, assusta, não é confortável. A morte não é confortável, nós não nascemos para morrer. Nascemos pós-pecado, mas o plano original de Deus não era esse. Então essa consequência final do pecado, porque o salário do pecado é a morte, como Paulo bem diz, essa consequência final é algo que é ruim, que a gente quer jogar para bem longe, não é algo legal, não é confortável. Mas Paulo aqui, pela vida dele com Jesus, com Deus, pela centralidade de Cristo na sua vida, ele afirma categoricamente, claramente, que para ele o morrer é lucro. Mas qual é o significado dessa palavra lucro usada por Paulo? Ela é usada só 3 vezes no Novo Testamento. E a ideia de fato 2 vezes é usada como lucro ou ganho, e 1 vez é usada como ganância. Ou seja, o conceito aqui é você ganhar
a partir de alguma atividade, ou da sua relação, ou de relações com algumas pessoas. A ideia aqui é de ganho financeiro mesmo. Paulo está usando uma palavra que tem a ver com ganho financeiro. Isso é muito assustador, porque quem que contabiliza algum tipo de lucro, de ganho financeiro com a morte, com a própria morte? Quem que está em casa pensando assim, eu estou perto de morrer, então, mas que bom que eu vou morrer, porque fazendo as contas aqui, quando eu morrer eu vou ganhar mais dinheiro. Alguém usa a ilustração de que tem gente que parece que quando morre, ou antes de morrer, já planeja morrer e ser enterrado com um caixão com gavetas, né? Mas nenhum de nós, eu creio que não, espero que não, que nenhum de nós já foi em algum enterro, algum funeral e viu um caixão com gavetas. Alguém já viu caixão com gavetas? Para que aquela pessoa possa levar ali seus bens materiais? O que a gente já viu é gente jogando coisas importantes para a pessoa quando enterra. E às vezes até coisas, bens materiais, às vezes coisas valiosas que jogam ali junto com a pessoa, enfim. Mas a gente sabe que ninguém tem algum lucro financeiro com a morte. Pelo menos não para si. Às vezes acontece de marido ou esposa querer matar o outro por causa de um seguro de vida. Mas quem morre não tem lucro financeiro. Não vai ter nenhum ganho. E Paulo usa essa palavra e a gente precisa entender, ele está falando de fato de ganho financeiro. Ele está usando de propósito essa palavra e a gente precisa entender o que ele quer passar. Qual é a ideia de Paulo aqui? Primeira coisa é que Paulo ele está falando do sentido da vida. Paulo tem todo o valor da vida dele, inclusive o valor financeiro, em Cristo. Paulo entregou tudo, Paulo entendeu que todas as coisas, inclusive aquilo que lhe pertencia, como bens materiais, eram de Cristo. O valor dessas coisas estava em Cristo. O lucro, o ganho dessas coisas, o ganho de tudo que cercava a vida de Paulo, estava em Cristo, porque ele vai elucidar depois que morrer para ele era lucro, porque ele estaria com Cristo. Então Paulo coloca até a questão do lucro financeiro dentro disso, dessa vida apontada para Cristo e de um valor que existe só em Cristo. Ele está falando aqui do sentido da vida dele. Mas a segunda coisa importante é que Paulo está se contrapondo aqui aos gananciosos da sua época. E a gente consegue ver isso pela carta mesmo. Dá uma olhada no capítulo 2, versículo 21. Paulo está falando que vai enviar Timóteo lá para a igreja em Filipos. E aí ele diz o seguinte: todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo está falando, há pessoas aí, há líderes no meio de vocês, perto de vocês, que não são como Timóteo. Eu quero enviar Timóteo porque vocês conhecem o caráter de Timóteo, mas esses líderes, eles buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Opa, Paulo então aqui ele está, ao falar de lucro, ele já está deixando claro que ele está se contrapondo aos gananciosos da época, mas ele vai falar mais, lá no capítulo 3, a partir do verso 17, acompanha lá, ele diz assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E por que são inimigos da cruz de Cristo? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Quando Paulo fala que o Deus deles é o ventre, eles são gananciosos. Eles desejam satisfazer os seus próprios anseios o tempo todo, inclusive anseios financeiros. Paulo está falando daqueles que abusam da fé, abusam dos crentes,
daqueles que usam da fé das pessoas para satisfazer os seus próprios anseios, os seus próprios desejos, para ganhar, para lucrar em cima dessas pessoas. Esses aí, Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo. Esses não podem dizer: para mim o viver é Cristo. Não, muito menos o morrer é lucro, porque, pensando em lucro, gente, aliás, nós estamos o tempo todo levados pelo lucro. Quem não quer ganhar alguma coisa? Quem não quer lucrar? Quem não quer, através das atividades, das relações, lucrar alguma coisa? Mas o que Paulo está dizendo é que, para dar um passo para a ganância, não precisa nem ser um passo inteiro. Um pequeno mover, um pequeno passo, um meio passo, por assim dizer, estamos já jogados na ganância. Como aqueles que estavam no meio da igreja, entre a igreja, e eram assim inimigos da cruz de Cristo, porque eles estavam só ali para satisfazer os seus próprios desejos gananciosos, inclusive desejos financeiros. Por quê? Porque a ganância, ela mata temporariamente a sede que a gente tem pelo lucro, pelo ganho. Eu falo temporariamente porque o ganancioso, a gananciosa, ele sempre quer mais. Mas temporariamente, por aquele lucro que traz, a sede é matada. É como beber um copão d'água quando se está com muita sede. E temporariamente você mata a sua sede. A ganância, ela faz isso quando ela encontra o lucro, quando ela tem algum ganho. E a gente não pode errar aqui. E precisamos ser falar o óbvio. Lucro é dinheiro. Quando a gente fala de lucro, nós estamos falando de dinheiro. E aí eu quero dar um passo além com vocês. O que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Gente, eu não fui contar certinho, tá? Eu estou pegando aí pessoas que contaram, pelo menos disseram que contaram. Então eu estou acreditando mas eu sei que, pelo geral, é isso mesmo. Mas eu não fui lá contar, eu mesmo não tive tempo essa semana para contar isso. Mas, pelo geral, eu percebo isso claramente nas Escrituras. Mas, a nível de comparação, tá? 215 versículos na Bíblia falam sobre a fé, por exemplo. A fé é importante? Muito importante. A gente tem cerca aí de 200 e poucos versículos, segundo quem contou, 215 versículos, que falam sobre a fé. Sobre a salvação. Salvação é importante? É importante. Nós temos aí cerca de 218 versículos que falam sobre a salvação, algo extremamente importante. E sobre o dinheiro? Quantos vocês chutam? Quem acertar vai ganhar dinheiro. Não, estou brincando, vai dar briga. Quanto, Caio? 600? Mais. Hã? Não, mais. Hã? Gente, ninguém ia ganhar dinheiro aqui, ninguém ia lucrar. 2.084 versículos falam sobre o dinheiro. Por exemplo, assunto que é recorrente nas igrejas evangélicas: sexualidade, sexo, pecados sexuais. A Bíblia vai falar muito mais sobre dinheiro do que sobre pecados sexuais, ou sobre sexo ou sexualidade. Muito mais. O porquê disso? O porquê disso? E se você agora está achando que eu vou por um caminho, eu vou por um caminho completamente contrário do que você deve estar achando agora. Porque o meio evangélico brasileiro agora ia tomar um rumo diabólico, um rumo do mal. Porque não leram os 2.084 versículos que a Bíblia fala sobre dinheiro. Por que a Bíblia fala tanto sobre o dinheiro? Gente, nada neste mundo
tem maior potencial de substituir Deus na vida das pessoas do que o dinheiro. Nada nesse mundo tem maior potencial de substituir Deus, ou o conceito de Deus, ou o próprio Deus, como o dinheiro. Sabe quem já dizia isso? Nietzsche. O Nietzsche é muito massacrado nas igrejas, né? Porque muita gente não lê Nietzsche, não entende o que Nietzsche quis dizer e ficam falando um monte de coisa como papagaios. Mas Nietzsche já falava sobre isso. Porque na época em que Nietzsche fala sobre isso, alguns filósofos estão falando, sabe o que vai substituir o conceito de Deus? Sabe por que as pessoas vão esquecer de Deus? Por causa de romance e sexo. Os filósofos diziam que na era moderna isso ia acabar com o conceito de Deus. Aí Nietzsche vem e fala, não. Sabe o que vai destruir, acabar com a ideia de Deus, ou do divino, do transcendente? O dinheiro. Me parece que Nietzsche, sabendo ou não, concorda com as Escrituras. A Bíblia trata muito sobre o dinheiro, porque de fato o dinheiro é o que tem maior potencial. Essa frenesi por lucro, por ganho, por dinheiro, é o que mais tem tirado as pessoas, ou substituído Deus no coração das pessoas. É o que mais tem feito. Então a Bíblia fala muito sobre o dinheiro. E o que Jesus fala sobre o dinheiro? O que Jesus fala? Vamos abrir, deixa Filipenses marcado, e vai lá para Mateus 6, 24, texto muito conhecido. Mateus 6. Mateus 6, 24. Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Sabe que tem gente que diz que o dinheiro ele é neutro. Tem gente que diz que o dinheiro é neutro. Eu emprestei isso aqui do Caio. Tem uma nota que eu não sei nem de onde é. Então, se vocês precisarem de dinheiro, vão lá para o Caio depois, para a Rafa. Ele vai ter dinheiro no bolso para te ajudar. Coitado do Caio, estou brincando, tá, Caio, Rafa? Estou brincando com vocês. Tem gente que diz que é só um pedaço de papel. O dinheiro ele é neutro. O problema está no coração da pessoa. É só não deixar subir ou dominar o coração. Ou tem gente que vai falar assim, o dinheiro você tem que usar racionalmente, então não deixe descer no coração. Porque o dinheiro é só um pedaço de papel. Sabe que Jesus não concorda muito com isso, não. Jesus não concorda com essa ideia de que dinheiro é neutro. Jesus diz que o dinheiro ele é mamon. O dinheiro é uma espécie de poder, é o que Jesus fala aqui. Dinheiro aqui no Novo Testamento é mamon, eles sabiam que era o dinheiro, mas era usada essa ideia desse poder, dessa potestade. O dinheiro ele exerce algum tipo de poder, ele não é neutro, ele atua poderosamente na vida das pessoas, ele é uma espécie de Deus. Quando Jesus diz que o dinheiro é mamon, ele está dizendo, é uma espécie de Deus. Por isso ele fala, não tem como as pessoas, ou a pessoa servir a dois senhores. Não tem como a pessoa servir a dois deuses. Porque ela ou vai amar um e odiar o outro, ou ela vai acabar desprezando o outro, servindo o outro. Ela vai ter que escolher um lado. E no caso do dinheiro, não é neutro, não é só um pedacinho de papel. Jesus está dizendo, olha, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. Não tem como. Ou você vai amar a Deus, ou você vai amar o dinheiro. Não tem como. E o dinheiro, como já disse o Ed René, eu achei muito legal essa fala dele uma vez,
que eu ouvi, o dinheiro sendo Deus, uma espécie de Deus, o dinheiro ele faz promessas, por isso que o dinheiro é colocado nessa categoria de Deus. O dinheiro ele faz promessas ilusórias. Essa nota aqui que é do México, eu não sei qual promessa ela daria para nós lá no México. Pelo que o Caio me disse, não vale tanto assim, né? O cenzão aqui já teve mais valor, né? Já teve mais valor, mas ainda é uma nota que traz certa alegria. Um monte disso aqui começa a fazer promessas para a gente. Promessas ilusórias. Eu lembro de uma galera mais antiga que era muito apegada, ou ainda é apegado, à nota, a bolo de nota. Porque quando você olha para aquele bolo de nota, você pensa assim, pô, eu tenho poder. Eu tenho um maço de dinheiro aqui na minha mão, é poder. O que eu posso fazer com isso é muita coisa. O dinheiro te traz essa ideia de promessas ilusórias, mas não só isso também. Ele tem exigências absurdas. Não se iluda, o dinheiro vai exigir de você. Tem gente que para ganhar um pouquinho mais de dinheiro tem se matado. Tem gente que para ganhar dinheiro mata os outros. Se mata, perde a família. Esquece dos filhos, esquece da esposa, do esposo. Porque as exigências do dinheiro, desse mamon, são altas, são muito, muito altas. Alguns devem estar lembrando agora que Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí você volta e fala, então é neutro. Não. Nós amamos o dinheiro como um Deus. Volta para o texto em que Jesus fala, ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. O que Paulo está dizendo é que o dinheiro, ou o amor ao dinheiro, ele está no coração. Ele é um ídolo do coração. Lembra que nós já conversamos aqui, que o Calvino disse que o coração do ser humano é uma fábrica de ídolos? Nós fabricamos ídolos, o tempo todo nós fabricamos ídolos. O coração do ser humano, ele então o dinheiro não é neutro, o dinheiro mexe com o nosso coração. Ninguém fica indiferente frente ao dinheiro. Eu cheguei agora, antes de dar o ID, bem na frente ali da entrada da Vide, tinha uma tampa de isopor, de Marmitex, de marmita, sei lá do que era. E aí aquela tampa estava ali. Alguns de nós passamos ali naquele lugar e ficamos indiferentes com aquele objeto. É mais um lixo na rua. Agora, e se fosse uma nota de 100? E eu estou falando até mesmo com a boa intenção. Você fala assim, eu vou pegar e ver se alguém perdeu lá da Vide. Mas nós não ficamos indiferentes. Nós ficamos indiferentes com isso aqui, ó. Isso aqui é neutro. Isso aqui você amassa, joga. Não jogue na rua, por favor. Se jogar, pegue, jogue no lixo. Mas isso nós ficamos indiferentes. Objeto que para nós tanto faz. Agora, com isso aqui, se eu amassar as notas do Caio aqui, ele vai chorar amargamente ali. Vai ser complicado, tem valor. Só que nós não ficamos, isso aqui não é neutro. Nós não ficamos indiferentes aqui. Jesus está dizendo nesse texto de Mateus que Deus tem um rival. Deus tem um rival. E o rival de Deus tem nome. E não é Satanás. Satanás, ele é arqui-inimigo. Mas nesse sentido aqui que nós estamos tratando, não é o diabo o rival de Deus. O rival de Deus, segundo Jesus Cristo, é o dinheiro. Por quê? Porque ninguém aqui, creio eu, ou poucas pessoas no mundo, de fato são adoradoras de Satanás. Você conhece algum adorador de Satanás? Assim, dizer, eu adoro Satã.
Eu vou no culto lá para o Satã. Lá a gente fica perfurando bode, fica... Alguém conhece? Talvez você até conheça. Mas são poucas pessoas. É difícil encontrar alguém que declaradamente adora Satanás. Na verdade, Satanás é muito mais benquisto dentro das igrejas. Tem muita igreja que adora Satanás. Todo culto ele está lá, ele tem microfone na mão, é falado sobre ele mais do que se fala sobre Jesus. Tudo é Satanás, tudo tem o diabo, tudo é do demônio, tudo se vê demônio. Eu acho que tem muito crente que gosta mais do diabo do que descrente. Mas nós não vemos por aí adoradores de Satanás. E agora, e do dinheiro? Mas e do dinheiro? Por isso Jesus vai dizer, olha, um rival, ou o rival de Deus é o dinheiro, tem nome. Cito alguns exemplos, gente. Às vezes a gente faz loucuras, a gente acaba com a nossa qualidade de vida, a gente trabalha dia e noite, por causa do quê? Para servir melhor as pessoas. Mentira. Mentira lá. Nossa, mentira lavada. Não, meu maior propósito do coração é servir melhor as pessoas no meu trabalho, por isso eu estou me especializando. Mentira. Eu não estou dizendo que não é lícito você se capacitar mais para ganhar mais, mas eu preciso sondar o coração e tentar entender se o dinheiro não virou um ídolo no meu coração. Se eu estou sacrificando outras pessoas, se eu estou sacrificando a minha família, se eu estou sacrificando a minha vida com Deus, se eu estou sacrificando a minha vida na igreja, na comunidade, se eu estou sacrificando tudo em prol disso aqui, por Mamon, porque é o meu ídolo, porque é o meu Deus, se eu estou deixando de olhar para as pessoas com generosidade, com carinho, com atenção, com compaixão, por quê? Porque isso tem tomado o meu coração. Por exemplo, eu estudo e estou dentro de uma educação continuada, porque eu penso em fazer melhor o meu papel como pastor. Mas eu não tenho salário aumentado porque eu estou estudando mais. Na verdade, eu tenho salário diminuído, porque eu tenho que pagar o que eu estou estudando. Essa é a minha história, é o meu ofício, é a minha profissão, é o que eu tenho vivido. Mas de repente você está se matando, você está querendo mais um título, mais não sei o quê, mais uma especialização, mais não sei o quê, mais não sei o quê, acabando com tudo ao redor. Por quê? Porque você quer ganhar mais dinheiro, não é porque você vai servir melhor as pessoas. O dinheiro se tornou um rival de Deus na tua vida. E o que a gente faz? O que fazer, gente? O que fazer, porque esse assunto é muito, muito sério. Jesus mesmo vai dar algumas dicas, alguns conselhos importantes. Por exemplo, em Mateus 6 mesmo, olha só o versículo, a partir do versículo 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. É a mesma ideia. Ou você ama a Deus, ou você ama Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. E o primeiro conselho de Jesus é: não acumulem. Não acumulem. Gente, isso é muito contrário à nossa época. A nossa época é a época do ganho, do lucro, do acúmulo, de ter uma conta ou investimentos altos, de ter a nossa segurança nesses investimentos, de termos um salário melhor para sentir mais seguro, de alguma maneira acumularmos mais patrimônio, mais bens, comprar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta casa. Mas eu ainda não tenho casa na praia, vou comprar também. Mas eu não tenho casa nos Estados Unidos, vou comprar uma casa lá. E aí Jesus vem e fala: não acumulem.
Não acumulem, porque não se deixe enganar. Isso aqui acaba, isso aqui vai ser corroído, isso aqui até o ladrão rouba. As situações na vida mudam, você perde essas coisas. Não coloque o teu coração nessas coisas, não coloque o teu coração no dinheiro, e eu também não o meu, porque isso acaba, isso passa, isso não é eterno, isso não tem valor sequer eterno. E dizer não acumule é a mesma coisa que Jesus falar assim, sejam generosos. É igual generosidade. Generosidade. O tempo todo a gente quer acumular, a gente quer ter mais para os nossos planos, para os nossos desejos. A gente não esquenta, por exemplo, em gastar 10, 15, 20, 30 mil numa viagem. Que é gostoso, que é lícito, que é maravilhoso, mas que não é necessário. Mas a gente tem dor no coração de dar 10, 200, 300, 500 reais de oferta para uma pessoa, para a igreja. A gente vai com escorpião no bolso, que eu falo. Hoje teria que bolar uma nova ideia, porque não é mais carteira, agora é tudo no celular. Mas dá choque. Pensar em ofertar já começa a me dar choque aqui. A gente não esquenta em jantar ou almoçar em lugares caros, em ostentar, em comprar coisas caras, roupas caras, mas a gente tem dificuldade quando a gente vai dar enfim, uma ajuda para alguém, a gente dá com muito custo 10, 20 reais, achando que está dando muito. E Jesus está falando, não acumulem, sejam generosos, partilhem, repartam o que vocês têm. Esse é o conselho. Gente, das maneiras didáticas de Deus tratar com a gente no contexto de igreja, de comunidade local, são as ofertas. Quando nós ofertamos, Deus está nos ensinando a colocar o dinheiro no lugar certo. Arrancar esse ídolo do coração e falar, não é o teu lugar aqui. Não é. Isso é bondade de Deus, gente. É bondade. Eu confesso que eu fico cansado de ter que ficar falando, às vezes, das coisas de finanças, não sei o quê, de dinheiro, de blá, blá, blá. Eu não queria nunca falar sobre isso. Não ensinar como eu estou ensinando, o texto está aqui, mas ficar todo culto, a gente pega a foto do Jimmy, a gente não consegue foto do Jimmy nova, por favor me ajudem de novo, aí fotos novas do Jimmy, por favor, mas ficar todo domingo, a gente tem que ficar, parece que mendigando, parece que tem que ficar ali implorando, daqui a pouco você ajoelhando e fala, gente, por favor, porque a gastrite vai aumentar, a dor na coluna não para, meu Deus do céu, vamos lá. Quando se a gente fosse mais generoso, isso não aconteceria. Eu duvido. E aí você pode ir para o Jimmy lá e perguntar, ele conhecendo as pessoas da igreja, eu duvido que se a gente fosse generoso, todo mundo aqui tivesse a generosidade no coração, a gente teria que todo mês estar nesse clamor aqui. Mas é difícil, né? A gente quer acumular. Coloque o dinheiro no lugar certo, não acumulem, sejam generosos. Jesus ainda vai dar outro conselho num texto paralelo, em Lucas capítulo 12, dá uma olhada lá, Lucas 12, a partir do versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Provavelmente o irmão mais velho, que tinha a maior parte da herança, e esse irmão que está chegando, fala com o meu irmão lá para ele repartir comigo. Gente, tem um negócio que dá briga nas famílias, o que é? Herança. Às vezes a família viveu muito bem, mais ou menos bem, ou estava bem, harmonia, até o momento da herança. Chegou no momento da herança, vai dar pau. É muito difícil não dar. E esse cara que está falando isso, mestre, por favor, né? Convence meu irmão lá a repartir herança comigo. Aí Jesus fala, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Quem me nomeou isso? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, de ganância, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Uma coisa segue a outra, não acumulem. Jesus vai dizer, não se deixem dominar
pela ganância. Deixa eu falar um negócio muito sério para vocês. Todo esse tempo de pastor, eu chutei aqui o monitor, não vai funcionar depois. Todo esse tempo de pastor, eu não lembro, de fato, fiquei tentando lembrar lá em casa, de ter aconselhado alguém que veio até mim, falar assim: Ronde, me ajuda porque eu luto com a ganância. Eu sou ganancioso, gananciosa. Não lembro. Está aí um pecado que a gente deixa passar reto. ou melhor, nós não assumimos, nós não queremos assumir que temos. Ninguém assume que é ganancioso, gananciosa. Ninguém. Sabe que ainda no meio gospel, evangélico, no meio de crente, a gente ainda usa um arzinho de piedade. Parece que crente sempre está sofrendo. Agora eu estou falando sem ser desses da teologia da prosperidade, porque daí a teologia da prosperidade vai para o outro lado, né? A teologia da prosperidade é você mostrar que você tem. Né? Você é mais santo, você é mais espiritual, você é mais abençoado por Deus. Então, mostre que você tem, mostre com a sua roupa, mostre com... Aí beleza, mas estou falando agora no meio das igrejas tradicionais, a gente vai para o outro lado. O crente sempre está sofrendo. Aí você fala: está tudo bem? Rapaz, tá, mas está difícil a vida. Está difícil comprar o leite das crianças. Vocês perceberam isso, que é um tipo de pecado que a gente não assume? Ninguém é ganancioso, gananciosa. Sempre assim: está difícil. Nossa, as coisas estão apertadas. A Ju uma vez estava vendendo para um senhor aqui riquíssimo em Belém, tentando vender, porque muito rico, muito ganancioso, e ele supervaloriza os imóveis dele. E um áudio dele que eu devo ter guardado em algum lugar, porque eu acho engraçado, triste e engraçado ao mesmo tempo, que ele fala assim: olha, mas é que está difícil as coisas, minha filha. Mas só para você ver, eu tenho uma casa de 1 milhãozinho ali, uma outra de 2 milhãozinho, eu tenho outra casa de 7 milhãozinho em outro lugar, milhãozinho. Está muito difícil, está complicado comprar os leites das crianças. Crente é assim. A gente não assume a ganância. Sempre está difícil. A pessoa pode estar ganhando super bem, a pessoa pode ter lá investimentos, mas por quê? Porque eu vou esconder primeiro que eu sou ganancioso, e também vou esconder porque senão os crentes vão querer que eu reparta. Aí vão ficar vendo se eu dou oferta ou não. Mas isso só é porque ninguém está vendo, eu não sei. Eu não estou vendo, não quero nem saber da sua vida, eu sei de mim. Mas isso evidencia o que está no coração. O coração foi dominado pela ganância. E de novo, sabe que é o que Jesus, é igual que Jesus falasse: olha, de novo, seja generoso. Como eu não me deixo ser dominado pela ganância? Seja generoso, generosa. E esqueça que eu estou falando da vida, eu estou falando na vida, para as pessoas, com gente conhecida, desconhecida. Seja generoso, generosa. Não deixe que a avareza domine o seu coração. Outra coisa também, tome decisões corretas, não fique perseguindo o dinheiro, a ponto de quase morrer. Trabalhando dia e noite por causa de dinheiro. Sonda o teu coração se é pela razão correta ou é por causa de dinheiro. E eu vou já te dizer, tem grande chance de ser por causa de dinheiro. Sonda. Assuma a sua ganância diante do Senhor. Fala: Senhor, trata comigo porque eu sou ganancioso. Eu sou gananciosa. Trata comigo, Senhor. Por favor. E voltando para Mateus 6, para a gente acabar, Jesus vai dar um complemento a tudo isso que ele tem falado. Os textos de Mateus e Lucas são paralelos, mas olha só o que ele diz a partir do versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Jesus diz: o que a gente faz? Não se preocupem. Não se preocupem. E sabe de uma coisa? Eu estou dizendo isso para vocês agora, nesse exato momento, preocupado com essa semana. Preocupado.
E eu já disse isso na vídeo, aqui parece que são preocupações lícitas dentro daquilo que é básico na vida. Comer, beber e se vestir modestamente, não necessariamente roupas de grife e tudo mais. Não é pecado comprar roupa de grife, mas Jesus está falando, não se preocupe com o que você vai vestir, se você vai ter roupa ou não. Não se preocupa, isso aí não cabe a pessoas que me seguem, são filhos meus. Olhe aí para a criação, é isso que Jesus vai dizer depois. Olhe para a criação. Eles não fazem nada e têm tudo. Vocês não são mais importantes do que o restante da criação. É como se Jesus falasse, vocês foram feitos à minha imagem, à minha semelhança. Você acha que eu vou descuidar? Você acha que eu vou abandonar você? E Jesus diz, não se preocupem. Lembra que eu vim dizendo que era a mesma coisa que dizer seja generoso? Agora é a mesma coisa que dizer, olha, o Pai, Deus é generoso. Essas inquietações que nós temos por causa de preocupações que parecem que são básicas da vida, evidenciam que nós não entendemos ainda que Deus é generoso. Nós não entendemos ainda que Deus é o provedor. Quando a gente corre demais para que o dinheiro venha até em nossa casa, nós não entendemos que Deus é o provedor. Trabalhar, sim, Deus é trabalhador. Devemos ser responsáveis, sim, devemos trabalhar, devemos, sim, nos esforçar, mas sempre na medida certa, com bom senso, com sabedoria, lembrando que Deus é o provedor. É por isso que uma vez na semana é importante que a gente pare naquele dia, que a gente aproveite o tempo com a família, que a gente aproveite o tempo com a família cristã, para lembrarmos que Deus é o provedor. Ele vai dizer no finalzinho do texto, ele fala outras coisas, né? Ele fala assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Mateus 6,33, versículo muito conhecido. Olha, ao invés de ficarem buscando essas coisas, confiem que Deus é generoso, que o Pai é generoso, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Gente, está tão difícil isso hoje em dia. A gente busca em primeiro lugar o nosso reino, as nossas coisas. A gente não crê que Deus vai acrescentar as demais coisas. A gente dá um jeito de acontecer. A gente faz por onde. A gente não confia na provisão do Senhor. E deixamos de buscar em primeiro lugar o reino, os valores eternos, os valores do reino, de investir em pessoas, de investir na comunidade de fé, de crer que Deus é o provedor, de ter esse passo de fé, de ofertar às pessoas, de ofertar à igreja, de ofertar o tempo, de cuidar mesmo uns dos outros. Nós não cremos, nós estamos o tempo todo trabalhando, correndo atrás de dinheiro. Inclusive a coisa mais difícil que tem é marcar uma reunião durante a semana, para muitas vezes discutir as questões do reino, para conversar sobre o reino de Deus. A gente não consegue marcar uma reunião, a gente não consegue, vamos colocar mais um tempo juntos, não vai rolar, porque a galera não vai, a galera só quer ir um dia da semana. Mas por que não? Porque eu não tenho tempo, Ronde, eu tenho que trabalhar muito. Eu não tenho tempo, Ronde, nem para ler a Bíblia. Não. Desculpa, esfarrapado. Administre melhor o seu tempo e priorize o reino de Deus. Às vezes é difícil a gente marcar, a gente é uma igreja muito simples, com programações simples. A gente entende a correria do dia a dia. A gente quer ser certeiro nos nossos encontros, mas também às vezes fica de um jeito que, é quase impossível. Por quê? Eu vou dizer o porquê, porque as pessoas estão muito preocupadas consigo. Elas estão preocupadas com elas, com as suas coisas, com os seus desejos, com o seu dinheiro.
e quase nada preocupadas com o reino de Deus. Por isso não buscam o reino em primeiro lugar. Rony, mas para você é fácil falar porque você é pastor. Eu sou o pastor que não queria ser pastor. Ponto. Segunda coisa, eu poderia ser qualquer outra coisa na minha vida. Terceira coisa, eu poderia estar ganhando muito dinheiro. Eu consigo ganhar muito dinheiro. Mas eu já entendi desde jovem que o mais importante na minha vida, dinheiro Deus dá da maneira como Ele quiser, na hora que Ele quiser, para quem Ele quiser. Mas eu entendi na minha vida desde cedo que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas por Ele, porque Ele é generoso. Ainda Jesus termina dizendo assim: portanto não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Se o dinheiro não é um Deus da nossa vida, se Jesus é o centro da nossa vida, nós não passaremos a noite em claro por causa de dinheiro. A gente vai conseguir dormir tranquilo, porque Ele é o provedor, Ele é generoso, e a gente vai entender que basta cada dia o seu próprio mal. Amanhã a gente vai ver, amanhã Deus proverá. Essa semana eu tive, enquanto a banda vem aqui à frente, pode vir por favor, o Caio está tão tocado agora que ele vai me oferecer. Estou brincando, Caio, pois eu devolvo para você, me lembra por favor. Essa semana foi uma semana de muita preocupação. E aí eu estava em casa preocupado com um monte de coisa e pensando um monte de coisa. Principalmente a minha maior dor, minha maior preocupação é a igreja. É óbvio que eu me preocupo com as coisas lá em casa, que como a gente é uma família pastoral, tudo que envolve a igreja acaba respingando na nossa casa. Então respinga lá, tudo, até finanças. Tudo respinga em casa. Então é óbvio que eu também fico preocupado com lá em casa. Mas de fato o que mais me preocupa é a igreja. Eu extremamente preocupado. Extremamente preocupado. Belém é uma cidade onde tem muita rotatividade de pessoas vão embora por causa de trabalho. A vida vive um pouco disso também, né? Mudanças e pessoas, e a gente fica naquela coisa e orando ao Senhor: Senhor, estabelece a gente de uma vez por todas, né? A gente precisa crescer para a gente estar mais estabelecido e a gente conseguir, enfim, sei lá, conseguir minimamente estar tranquilo. Eu nessas orações e preocupações estava lá em casa, e aí eu até contei no Instagram que eu sonhei, que eu lembro de alguns aqui da vida comigo nesse sonho, e no sonho não tinha muito contexto. Esse sonho que não dá muito contexto à história, mas Thaís e Dani estavam, Rafa e Caio estavam, tinha uma galera que estava no sonho lá, e no sonho eu abraçava a Ju, o contexto do sonho era esse, eu abraçando a minha esposa e a gente chorando, e acordei com vontade de chorar. Eu falei: gente do céu, sabe quando você está chorando no sonho, que você está chorando para valer, e você acorda com vontade de chorar e você não sabe direito por que é, o sonho foi tão real. Aí eu falei: meu Deus, o que será que é isso? Agora é bom quando a gente está numa teologia mais tranquila, que eu não fiquei preocupado de, é uma profecia, é uma visão, é nada disso. Mas eu fiquei muito mais pensando que aquilo estava mostrando preocupações no meu coração. E aí levantei, comecei a mexer as coisas em casa, aí eu vi um imãzinho na geladeira de casa, um imãzinho do nosso primeiro ano de VID. Quando a gente fez o primeiro ano, a gente começou em 2020, então era um imã lá de 2021, quando a gente fez um ano de vida. E estava lá escrito a frase: até aqui Ele nos ajudou. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui Ele nos ajudou. E aquelas palavras cortaram meu coração. Porque eu falei: Senhor, não é sobre dinheiro,
não é sobre quantidade de pessoas, não é sobre rotatividade, não é sobre tudo isso que preocupa o meu coração. É sobre o Senhor. E o Senhor é o provedor. É o Senhor. É o Senhor quem é o nosso ajudador, o nosso auxílio, nesse sentido bíblico da palavra. E é usada essa palavra mesmo. É Ele quem está por nós. E se Deus está por nós, quem será contra nós? Isso acalmou o meu coração. Senhor, muito obrigado. Essa história aqui não é sobre a minha história, não é sobre a nossa história, é sobre o Senhor atuando na história. É sobre um Deus que é provedor, um Deus que tem nos ajudado e que continuará nos ajudando. Por isso, de maneira alguma, o dinheiro deve tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Não deixe isso acontecer. Não deixe o dinheiro dominar. Não acumule. Não se preocupe. Eu também estou falando para mim mesmo. Não. Deus é Deus. Deus é bom. Deus é o provedor. Que Ele seja, de fato, sempre o centro da nossa vida. O nosso maior tesouro. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Amém. Vamos cantar mais uma vez essa canção que é uma oração que pede para que Jesus seja o centro do nosso coração, da nossa igreja, dos nossos pensamentos. Vamos nos colocar de pé? Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa,
Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Onde Ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Amém, pode sentar. Que palavra dura, né, nessa noite, mas necessária. A gente acabou de cantar que Jesus seja o centro. É muito bonito cantar isso, né? Mas talvez essa prática seja muito difícil. A gente repetiu várias vezes que Ele seja o centro do nosso coração, mas colocar Ele no centro realmente é difícil. E eu sei que tem muitos visitantes aqui nessa noite. Se você não entendeu, se você quer entender mais sobre isso, né? Eu queria pedir que os voluntários levantassem as mãos. Os voluntários estão aqui, que estão aí atrás, levantem as mãos aí. Isso. Se você quiser conversar com algum voluntário para entender um pouco mais sobre Jesus, sobre como Ele pode ser o centro da sua vida, a gente vai ter o maior prazer em lhe explicar, tá? Pode me procurar, pode procurar o Ronde, pode procurar esses voluntários que estão aí. A gente terá o maior prazer em lhe explicar. Até porque nós estamos nesse processo ainda, tá? É muito difícil colocar. Isso foi uma discussão no pequeno grupo, né? Que eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre o pequeno grupo. Mas foi uma discussão que a gente teve. Como colocar Jesus no centro, né? Como é que Ele vai ser o centro da nossa vida? Então, a gente pode juntos, né, se aproximar disso, sabendo que não somos perfeitos, mas a gente pode se aproximar disso, né? E pensando nisso, eu tenho alguns avisos, poucos avisos para dar, mas um deles é sobre o Projeto Casa. O que é o Projeto Casa? É aquele momento que nós temos, né, dentro de uma casa, né, de algum membro aqui da VID. Nós temos hoje 3 locais funcionando e que a gente vai ter uma conversa sobre isso. Caramba, e aí a ganância, né? Como a ganância está no nosso dia a dia? A gente vai conversar sobre esses pontos, a gente vai conversar sobre como Jesus é o centro da nossa vida. Enfim, a gente pode tirar dúvidas, a gente ora junto, a gente come junto e é muito bom. A gente tem 3 locais funcionando, né? Nós temos o Projeto Casa no Marco, que ele acontece aqui realmente na 25, né? Ali na esquina com Angostura, mas essa semana especialmente só vai mudar um pouquinho de endereço, né? Os irmãos de lá estão viajando e vai ser na Angostura também, só que descendo um pouco mais, vai ser lá na nossa casa, então você está convidado também para terça-feira no Projeto Casa do Marco. Quarta-feira nós temos a casa da vovó, Dona Ilza, que nos recebe muito bem sempre, né? Ali em São Brás. Quarta-feira também está acontecendo o grupo. E sexta-feira nós temos o grupo da Augusto Montenegro. Também um grupo muito animado, a galera joga, brinca, né? Muito bacana. Então, queria te convidar a participar de algum desses grupos. Fique à vontade, nós iremos te receber com muito carinho. Você é muito bem-vindo lá, tá bom? Se você quiser ser voluntário da VID, né, Eras, eu gostei daqui, eu quero fazer parte dessa comunidade local. A gente não é burocrático, mas você, para entender melhor e conhecer um pouco da nossa igreja, do que a gente pensa, a gente tem esses 4 passos, né, que nós chamamos de ID, de identidade, tá? Então, se você quiser participar, acontece aqui às 17 horas, certo? O Ronde dá alguns treinamentos, outros voluntários também dão esse treinamento, e aí você pode participar, né, fazendo esses passos para que você se torne um voluntário aqui na VID, para você entender melhor como é esse processo. Não é pago, tá? A inscrição é gratuita, você só precisa avisar, se inscrever, pode ser pelo Instagram também,
e aí você participa do ID, tá bom? Que acontece todo domingo às 17 horas. Além disso, mês que vem, né, tá chegando, para quem ainda não sabe, né, nós teremos o nosso acampamento de 24 a 26 de novembro, lá no Palavra da Vida em Benevides, tá? Não é tão longe, fica aqui pertinho. Por algum motivo eu tenho que voltar no sábado de manhã, um motivo específico, tá? É ideal que todos fiquem lá. Por algum motivo eu tenho que sair sábado de manhã, não tem problema, você retorna e passa com a gente o sábado inteiro e o domingo até o horário do almoço, né? Vai iniciar na sexta-feira à noite, indo até domingo. É só para jovens? Não, eu não sou mais jovem, por exemplo. Um jovem, eu já me considero um jovem senhor, né? Pode ser chamado assim. Então, gente, é para todas as idades, inclusive para jovens, tá? Adolescentes e todas as idades, vocês estão convidados. Lá a gente vai ter momento de esporte, de brincadeira, de jogos, um programa bem legal, cantina funcionando, e você não vai se preocupar com as 3 refeições, tá? Elas estão inclusas no pacote, que é apenas 210, tá? Então, por esse valor individual, né, você paga esse valor, e aí você tem as 3 refeições inclusas, café, almoço e janta, tá? Aí por fora a gente vai ter cantina, e aí você pode, enfim, usufruir desse momento também, tá bom? Então, dá para parcelar, você pode fazer lá pelo link, e se alguém tiver alguma dificuldade financeira, alguns membros aqui já nos deram um toque que querem ofertar, querem ajudar essas pessoas. Então, por favor, com discrição, claro, a gente não fala para ninguém, chegue com alguém da liderança, fale, que nós teremos o maior prazer, que ninguém deixe de ir por conta de dinheiro, tá bom? Então a gente não vai deixar ninguém de fora por conta disso, certo? Mas queremos todos lá. Posso levar visitantes? Pode. Quero levar meu primo, quero levar minha tia, quero levar alguém, você pode levar. Além disso, crianças, né? É permitido também, tá certo? Vamos ter normal, o vidinho acontecendo nos horários de culto, né, gente? Não vai ter o vidinho assim, vai ter um momento lá, não. Você pode levar, né, seu filho, filha, quem você quiser, vai estar funcionando normalmente, e aí nos momentos de culto a gente vai ter o culto específico para as crianças, certo? E o último aviso, e não menos importante, né, se você também quiser ofertar, o Rony já falou um pouco aqui no início, você pode fazer isso pelo QR Code, né, que está ali, dá a sua oferta em generosidade. Nós temos também aí na cadeira, né, o QR Code, o nosso Pix, e ali atrás você pode fazer isso presencialmente também, tá bom? Pensando nisso, né, em ajudar nessas finanças, hoje nós temos cantina, tem um cardápio bem legal, tem pizza, tem mais o que, gente? Misto, enfim, né? Misto? Entendi, misto. Quiche. Tem misto também, é porque eu vi ali, né? Tem misto, tem quiche, tem pizza, enfim, tem refrigerante. Então, eu não quero, leve para casa, dá para o porteiro, enfim, você pode ajudar de várias formas, né? Então, acho que é um momento também para isso, tá bom, gente? Então, boa noite, que Deus abençoe vocês. A gente se vê aqui domingo. Essa série tem sido muito legal, muito desafiadora, e domingo nos encontramos para mais um momento importante aqui, tá bom? Então Deus abençoe, boa semana a todos.